Watch out, world. The King of Bandits is here. Quando a fama de Butch Cassidy cresceu demais, o Velho Oeste começou a reagir. Não com ordem, mas com desespero. As recompensas subiram, os cartazes se multiplicaram e caçadores de recompensa começaram a surgir em cada estrada poeirenta. Butch sabia que não podia mais agir como antes. Cada erro agora custaria a vida. E foi justamente nesse momento que aconteceram alguns dos golpes mais ousados da história do Oeste. Um deles aconteceu em um pequeno banco de cidade fronteiriça. Um daqueles lugares onde todos se conhecem e a lei costuma dormir cedo. Butch chegou sozinho, sem alarde, vestindo roupas simples como um viajante comum. Entrou no banco como quem vai trocar dinheiro ou pedir informação. Cumprimentou o gerente pelo nome. Esse detalhe já foi estranho demais. O gerente não lembrava de tê-lo visto antes, mas Butch lembrava dele. Enquanto conversavam, Butch observava tudo. Contava passos, media o espaço, reparava no som do lugar. O cofre ficava nos fundos. 2 funcionários, um guarda mal posicionado. Tudo parecia fácil demais. E era justamente isso que deixava Butch atento. Golpes fáceis costumam esconder armadilhas. Quando o gerente percebeu que algo estava errado, já era tarde. Butch não levantou a voz. Não apontou arma de imediato. Apenas fechou a porta da frente e disse com calma que aquilo era um assalto e que ninguém sairia machucado se colaborassem. O gerente riu nervoso, achando que era blefe. Até ouvir passos atrás de si. Era Sundance Kid. Ninguém viu Sundance entrar. Ele simplesmente estava ali, parado no canto da sala, como se sempre tivesse feito parte do ambiente. O guarda tentou reagir, mas a presença de Sundance fez o ar ficar pesado. Butch continuava falando, explicando cada passo do que iria acontecer. O dinheiro seria recolhido, ninguém se moveria e tudo acabaria rápido. Quando um dos funcionários tentou correr para os fundos, achando que poderia chamar ajuda, Sundance se mexeu. Não houve grito, não houve confusão. Apenas um movimento rápido que fez todos entenderem que aquilo não era um jogo. O funcionário caiu no chão ferido, mas vivo. Butch fez questão disso. Era importante que a cidade lembrasse do assalto, não de um massacre. O dinheiro foi recolhido com precisão. Butch ainda agradeceu pela colaboração antes de sair. Do lado de fora, ninguém percebeu nada. O banco continuava intacto. As pessoas na rua não sabiam que tinham acabado de ser roubadas. E quando perceberam, Butch Cassidy e Sundance Kid já estavam longe. Esse golpe virou conversa obrigatória nos salões. Não pelo valor roubado, mas pela forma. A cidade inteira havia sido enganada sem perceber. E isso era mais assustador do que tiros. Mas o assalto que realmente consolidou a lenda aconteceu em um trem. Um daqueles trens que cruzavam o deserto carregando dinheiro, ouro e documentos importantes. A lei acreditava que os trilhos eram seguros demais para um ataque limpo. Butch acreditava no contrário. O plano começou dias antes. Butch estudou horários, paradas, velocidade. Observou quem subia e quem descia. Sundance cuidava da segurança. Quando chegou o dia, o trem reduziu a velocidade em um trecho isolado. Butch e Sundance já estavam prontos. Butch foi o primeiro a subir. Entrou com calma, como passageiro atrasado. Sundance veio logo atrás, fechando a porta do vagão. O som do trem abafava qualquer conversa. Butch pediu calma. Disse que aquilo era um assalto, mas que ninguém precisava se machucar. Alguns passageiros começaram a ficar nervosos. Um deles se levantou tentando bancar o herói. Sundance resolveu. O disparo foi seco, preciso. O homem caiu e o vagão inteiro ficou em silêncio. Butch continuou falando como se nada tivesse acontecido. Pediu que todos permanecessem sentados. Explicou que aquilo acabaria rápido. Enquanto isso, Sundance observava cada rosto, cada movimento. Ele não precisava apontar arma o tempo todo. Bastava estar ali. Butch recolheu o dinheiro do cofre do trem com habilidade. Ele sabia exatamente onde procurar.
Nada foi quebrado, nada foi destruído. Quando terminou, Bush agradeceu novamente. Os dois desceram do trem ainda em movimento, sumindo no deserto como se nunca tivessem existido. Esse assalto virou lenda instantânea. A lei ficou humilhada, os jornais exageraram, os boatos cresceram. E a recompensa pela cabeça de Bush Cassidy atingiu valores absurdos. A partir daí, a caçada ficou brutal. Informantes começaram a trair. Antigos aliados começaram a tremer. Bush percebeu que não era mais possível continuar daquele jeito. O Velho Oeste estava pequeno demais. A única saída agora era desaparecer. A fuga foi lenta, cuidadosa, cheia de decisões difíceis. Bush e Sundance cruzaram fronteiras, trocaram rotas, evitaram cidades. Cada passo era pensado, cada noite era silenciosa. E quanto mais eles fugiam, mais a lenda crescia. É nesse ponto que as versões começam a se confundir. Alguns dizem que Bush Cassidy morreu em um confronto distante. Outros juram que ele escapou e viveu sob outro nome. Não há provas definitivas, e quando não há provas, o mistério vence. O que se sabe é que Bush Cassidy nunca teve um final claro. Ele virou aquilo que mais assustava o Oeste. Uma história sem conclusão. Um homem que pode ter morrido ou pode ter simplesmente sumido. E é aqui que entra o próximo capítulo dessa saga. Porque Bush Cassidy não caminhou sozinho até o fim. Ao lado dele estava um homem ainda mais silencioso, ainda mais letal, ainda mais envolto em mistério. Na próxima história, você vai conhecer Sundance Kid, o parceiro, a sombra, o homem que garantia que os planos funcionassem e que a fuga fosse possível. Alguns dizem que ele foi ainda mais perigoso do que Bush. Outros dizem que ele nunca morreu. Mas essa é outra história. Se você quer entender quem era Sundance Kid e como ele se tornou o pistoleiro mais temido da dupla e o que realmente aconteceu depois da fuga final, entra agora no canal, se inscreve, ativa o sininho e não perde o próximo vídeo. Porque quando você conhece a sombra, você finalmente entende o tamanho da lenda.